Pessoal, temos agora uma triste notícia, tanto para os fãs brasileiros, tanto para o Jiri Prochazka e também para os fãs de MMA no geral. Como vocês sabem, no próximo mês, em dezembro, vai acontecer o UFC 282, que teria como atração principal, luta principal da noite, o segundo ato da melhor luta de 2022, a revanche da batalha lendária entre Jiri Prochazka e Glover Teixeira, valendo o cinturão dos meio pesados. Era uma luta muito aguardada pelos brasileiros, porque não só seria a chance de conquistarmos mais um cinturão no UFC, mas também poderia ser o final com chave de ouro para a grande carreira do Glover Teixeira, que poderia muito bem se aposentar independente do resultado, mas claro, que se ele conquistasse de novo o cinturão contra o Prochazka, vencesse o Prochazka na revanche, e se aposentasse como campeão mundial do UFC, seria uma das melhores aposentadorias dos últimos tempos. Mas como vocês devem ter percebido, eu tô falando tudo isso no pretérito imperfeito. Pois é, pessoal, vamos às más notícias. Segundo o Yahoo Sports, Jiri Prochazka, atual campeão meio pesado do UFC, sofreu uma gravíssima lesão no ombro e está fora da revanche contra Glover Teixeira no UFC 282. Só com essa notícia os nossos corações já estão partidos. Mas calma, porque a situação vai ficar bem pior. Eu vou continuar aqui a história. Acontece que a lesão do Jiri Prochazka foi tão grave, tão séria, que ele vai ter que passar por um extenso processo de recuperação, incluindo cirurgia, fisioterapia e etc. Estima-se que ele deve passar mais ou menos um ano parado, um ano sem lutar, afastado do octógono. Dana White inclusive comentou sobre o assunto e falou o seguinte, olha só o que o Dana White falou: essa é a pior lesão no ombro que os médicos do UFC já viram, é realmente muito ruim. O ombro do Prochazka está muito ruim. Ele vai passar por uma séria cirurgia e uma extensa reabilitação. Ainda não temos a confirmação exata de qual foi essa lesão, o que é que aconteceu no ombro do Jiri Prochazka. Se foi um rompimento de algum ligamento, de algum músculo, enfim, não sei, eu também não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas pelo visto é algo extremamente sério, o nível de gravidade talvez igual ou parecido da lesão do Anderson Silva em 2013, no final de 2013, que ele só conseguiu voltar um ano depois, no início de 2015. E aí, tendo em vista que ficaria um ano afastado do octógono sem lutar, o Jiri Prochazka tomou uma decisão extraordinária. Ele decidiu abrir mão do próprio cinturão dos meio pesados. Sim, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, o cinturão dos meio pesados está oficialmente vago. Jiri Prochazka não é mais o campeão dos 93 quilos. E repito, essa decisão partiu do próprio Jiri Prochazka, não foi do UFC. Ele disse que seria uma falta de respeito deixar a categoria tanto tempo assim parada, deixar a categoria travada durante um ano inteiro, e por causa disso ele tomou a difícil decisão de abrir mão do seu próprio cinturão. E antes de continuar, eu queria parar um pouquinho e tirar o chapéu para o Jiri Prochazka. Que atitude honrada. Sem mimimi, sem choro, ele simplesmente por conta própria, por decisão própria, abriu mão do tão cobiçado, tão sonhado cinturão dos meio pesados, em respeito aos outros lutadores da categoria. Eu não lembro de uma atitude dessa vindo de outro lutador, eu pelo menos não lembro. E o Prochazka nem precisava fazer isso, na verdade esse seria um caso totalmente plausível de cinturão interino. O UFC criaria um cinturão interino e esse novo campeão interino ficaria lá esperando pelo retorno de Jiri Prochazka. Quando o Prochazka voltasse da lesão, haveria a unificação dos dois cinturões. Vocês sabem como é que acontece. Lembrando que o Dominick Cruz passou 2 anos afastado por lesão e não abriu mão do cinturão dos galos. Sendo assim, o Renan Barão conquistou o cinturão interino e até chegou a defender esse título interino 2 vezes nesses 2 anos. Então Prochazka não precisava fazer isso, e é por isso que a atitude dele foi tão louvável, tão altruísta. Todo o respeito do mundo para ele, que tomou a decisão que favorece completamente a categoria dos meio pesados, mas também é a decisão mais difícil para si mesmo. Vale lembrar também que o Prochazka teve uma atitude muito honrada quando resolveu conceder a revanche para o Glover Teixeira, porque ele também não precisava fazer isso. Mas por respeito ao brasileiro e por causa de como a primeira luta transcorreu, mesmo assim, ele resolveu dar essa revanche pro Glover. Então,
mais um motivo para respeitar o Jiri Prochazka. Uma conduta honrada e até rara de se ver no MMA. Mas fica a pergunta, quem vai ser o novo campeão dos meio pesados? O UFC ofereceu para o Glover a luta contra o Magomed Ankalaev no mesmo dia, dia 10 de dezembro. Glover recusou, disse que precisaria de mais tempo para se preparar. E faz total sentido o Glover recusar essa luta de última hora, até porque o Ankalaev é um estilo completamente diferente do Jiri Prochazka. Sem falar que o Glover já não é garotão, muito pelo contrário, ele é um dos lutadores mais velhos em atividade no UFC, se não for o mais velho. Então ele precisaria sim de um tempo extra para se preparar para um novo adversário, que tem um estilo completamente diferente. Glover então sugeriu que enfrentasse o Ankalaev no UFC 283, o UFC Rio, que acontece agora em janeiro. Mas com isso, o UFC 282 ficaria sem uma disputa de cinturão e sem uma luta para poder manter esse pay-per-view. Enquanto o UFC 283 já tem uma disputa de cinturão confirmada, Brandon Moreno contra Deiveson Figueiredo 4. Fazendo uma analogia, imagine que esse aqui é o UFC 283 e esse aqui é o UFC 282. Esse é o UFC Rio, esse é o UFC 282. E essas duas tampinhas aqui são disputas de cinturão. O UFC Rio já tem uma disputa de cinturão, mas o UFC 282 ainda não tem. Então, se a luta do Glover fosse pro UFC Rio, ele ficaria com duas disputas de cinturão e o UFC 282 ficaria sem nenhuma disputa. Não faria sentido cobrar um pay-per-view, teria que cancelar o pay-per-view. Então o UFC não queria isso, o que o UFC queria é que os dois eventos tenham pelo menos uma disputa de cinturão. Por isso, do ponto de vista do UFC, não dava para marcar Glover contra Ankalaev lá no Rio de Janeiro. Teria que ser no UFC 282, para não perderem o pay-per-view. Sendo assim, a proposta do Glover foi recusada, o brasileiro saiu da jogada e agora Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev se enfrentarão no UFC 282 para definir o novo campeão meio pesado do UFC. Essa luta já estava confirmada para esse evento e seria uma eliminatória para a disputa pelo título da categoria, mas como Prochazka e Glover estão fora da jogada, ela agora servirá de disputa pelo cinturão vago. E o que eu acho de tudo isso? É uma situação muito complicada, muito atípica. E além do Prochazka, quem se prejudicou muito foi o Glover Teixeira, sem dúvida nenhuma. Perdeu a chance de se aposentar como campeão. Porém, eu digo que na minha opinião nem tudo está perdido. Eu acho que o Glover ainda pode disputar o cinturão contra o vencedor de Magomed Ankalaev e Jan Blachowicz. Porque como o Prochazka ainda vai demorar um ano para voltar a lutar, nesse meio tempo vai dar para o novo campeão defender o cinturão pelo menos uma vez. E acho que faria total sentido ou Ankalaev ou Blachowicz defender o cinturão contra o Glover, até porque não tem outro desafiante claro no momento. E digo mais, se o Blachowicz vencer o Ankalaev e se tornar campeão, melhora tudo pro Glover, porque não só o Blachowicz concederia uma revanche pro Glover Teixeira, até por serem amigos, por serem bem próximos, como também, se essa revanche rolar, seria o melhor casamento possível pro Glover, porque na primeira luta entre os dois, entre o Glover e o Blachowicz, o brasileiro tirou o polonês pra nada. Agora, se o Ankalaev vencer, ferrou pra todo mundo, é chance até dele ser o novo campeão dominante da categoria. E ele tem capacidade pra isso, é um cara extremamente completo, muito duro de ser batido, muito pragmático, muito inteligente, mas muita calma porque o Blachowicz não é serviço dado. Muito pelo contrário, ele é um dos dois lutadores que conseguiram vencer Israel Adesanya no MMA. E diferente do Poatan, que perdeu a maioria dos 5 rounds disputados, o Blachowicz dominou a luta contra o Adesanya. E o polonês é muito completo, faixa preta de jiu-jitsu, kickboxer, tem poder de nocaute, luta 5 rounds. Vai ser uma luta muito interessante, muito equilibrada, mas eu ainda dou um leve favoritismo pro Magomed Ankalaev, uns 55-45. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.